garantir a sua passagem. Cada proclamação dessa fala de uma fase da nossa caminhada com Deus, da nossa vida com Deus. A primeira fala da luz que se acenderão. Isso fala do momento em que eu e você encontramos Jesus, em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz que era como se nós estivéssemos andando no mundo, na escuridão, sem conhecimento, sem Deus, e acendeu uma luz. E essa luz foi justamente a palavra de Deus que veio, iluminou nosso caminho, mostrou o nosso caminho. Para quê? Para que a partir daí começasse a ver dentro de nós uma visualização, um entendimento de um plano e projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso é que toda caminhada com Jesus, ela começa no momento em que nós declaramos que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muitas vezes nós queremos inúmeros benefícios do Senhor, nós queremos cobrar de Deus algumas coisas, mas nós não demos o primeiro passo, que é justamente esse, permitir que a sua luz venha e rompa o nosso caminho. Foi muito boa a analogia que o nosso apóstolo fez, quando você passa por um corredor que vai acendendo cada um dos seus sensores, dos seus sensores para poder mostrar todo o caminho. Mas você já prestou atenção que se você for num local onde tem os sensores que apaga a luz, que acende e apaga a luz, se você ficar parado, estático, você percebe que a luz apaga e é a maior complicação para acender de novo? Pensa quando você entra num banheiro. Você já teve essa experiência? Aí tem um sensor de luz, aí você demora um pouco mais, a luz apaga. Aí o que é que você fica fazendo? Pega até o papel higiênico, joga no sensor, né? Alguma coisa faz, você levanta, e parece que é uma dificuldade, né? Na entrada da minha casa eu tenho na escada. A gente chega no pé da escada, beleza, acende. Se demorar muito para subir, apaga, aí você pode dançar, pular, celebrar, fazer festa, que não acende de novo, né? Mesmo tendo programado para ficar um período maior. Caminhar com Jesus é assim, querido. Cada passo que você vai dando na presença do Senhor, Ele vai abrindo, Ele vai acendendo, Ele vai iluminando o caminho até você chegar no portal final. E por que Ele faz dessa forma? Porque nenhum de nós estamos preparados para saber o potencial final que Deus tem para as nossas vidas. Por mais que você tenha autoestima extremamente elevada, se Deus mostrar o último propósito, o propósito maior que Ele tem na sua vida, pode ter certeza que onde você estiver, você vai ser paralisado pelo espírito do medo. Mas quando você vai caminhando na presença do Senhor, e a cada momento você vai tendo uma experiência, como se um novo sensor disparasse uma nova luz, você vai caminhando e nem percebe o quanto que Deus vai trabalhando na sua vida, que Ele vai moldando na sua vida, que Ele vai fazendo na sua vida, e você vai rompendo cadeias, limites, situações, e chega em propósito na vida que talvez você olhe e diz assim, eu nunca pensei de estar aqui, eu nunca pensei de chegar aqui. Mas é justamente esse o propósito de Deus, porque Ele diz na sua palavra, aquilo que os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos não ouviram, não desceu ao seu coração, não chegou no teu entendimento, é o que Deus preparou para você. Você, por mais que seja fértil a sua mente, você não consegue imaginar a dimensão que Deus sabe que você é capaz e para o qual Ele te criou. Por isso Ele vai a cada passo que nós damos, disparando esse sensor e vai dando essa claridade para nós. Começa na hora que nós encontramos Jesus como Senhor e Salvador, que nós começamos a perceber algumas coisas, que nós temos direito de ser filhos de Deus, que nós temos direito a heranças espirituais, que existem algumas barreiras que não podem mais nos prender, não pode mais segurar a nossa vida. Mas não para aí. A segunda declaração, ela vem falar justamente do que? A sua vida mudará na hora. Mudança de vida, por mais que o texto diga assim, mudará na hora, fala do que? De um começo de uma mudança. Quando nós aceitamos Jesus, aqui já tem algo reservado, salvação. Aceitou Jesus, se eu guardar Jesus no meu coração, beleza, na minha caminhada estou salvo, mas o propósito de Deus não é só esse.
Há uma promessa de Deus que além da salvação, enquanto você estiver na terra, há uma promessa para você de vida abundante, que é diferente de vida eterna. Vida eterna é na eternidade. Mas aqui na terra, Deus promete vida abundante. Ao passo dele dizer assim, ninguém nessa terra que tenha deixado pai, mãe, bens, riqueza por minha causa, que não venha receber 100 vezes mais nessa terra e por fim a vida eterna. Mas alguns podem dizer assim, mas pastor, eu já aceitei Jesus, mas ainda não aconteceu essas coisas na minha vida. A pergunta é, você ficou parado e deixou os sensores apagados? Ou você se propôs a caminhar? Quando Jesus chamava as pessoas, ele não chamava e dizia assim, olha, venha após mim, aceite, está tudo resolvido. Ele dizia assim, quem quiser vir após mim, tem renúncia. Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aí você vai dizer, mas é pesado, mas Jesus, o mesmo Jesus disse assim, olha, mesmo que você se ache cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde após mim. Vamos trocar o nosso fardo. Leva o meu, que é leve e traz descanso para a sua alma, e me dá o pesado que eu levo. Porque o próximo passo, depois que aceitamos Jesus, nós precisamos entender que antes do tempo que encontramos Jesus, nós mesmos condenamos a nossa vida a uma série de problemas, mazelas, dificuldades, dores emocionais, que quase que na sua totalidade são resultado das nossas escolhas. E o problema é que a gente quer culpar todo mundo, menos reconhecer, foi fruto da minha escolha. Mas quando nós aceitamos Jesus, que Ele acende a luz da salvação, nessa luz da salvação Ele mostra que há um processo. E aprenda uma coisa importante, querido, ninguém chega no sucesso sem passar no processo. Diga comigo, ninguém chega no sucesso sem passar pelo processo. É muito bonito quando nós vemos alguém na mídia que participou de um campeonato, de uma Olimpíada, de alguma coisa assim, e está lá ganhando e chorando. A gente chora junto, se emociona, né? Quando ouve ali o hino nacional, aquele negócio todo, a pessoa recebendo sua medalha. Mas pergunta para ela o processo. O processo que ela passou. Eu me lembro muito bem de um nadador que ganhou medalha de ouro em Pequim, César Cielo. Ele dizendo na reportagem o que levou ele a bater o recorde mundial em 50 metros livre e ganhar medalha de ouro. Isso aqui me custou 4 anos dormindo 8 horas da noite, 4 anos sem ir numa festa, num aniversário, num churrasco. Me custou 4 anos sem beber nada além de água. Me custou 4 anos que eu não soube o que foi ter um tempo com as pessoas que eu amava, e me custou 4 anos treinando 16 horas por dia. É lindo a gente ver o resultado dele, né? Agora o preço, o processo que pagou, foi difícil, mas ele alcançou. Na caminhada com o Senhor, ele ainda faz algo melhor, que ele diz assim, olha, quando você começar a caminhar, eu começo um processo de cura na sua vida, um processo de redenção na sua vida, de forma acelerada. Quanto mais você buscar, mais Ele acelera esse processo nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós aceitamos Jesus e já ficamos parados. Não temos disponibilidade para participar de uma célula, para ser ministrado, para aprendermos algo novo do Senhor, fazermos um projeto de leitura da Bíblia, temos um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de comunhão com Deus, nós paramos e queremos o resultado, que lá na frente o Senhor já resolva todos os problemas e mazelas da nossa vida. Não, querido, tem uma caminhada. E essa caminhada que vai acendendo as luzes. Por isso que a palavra de Deus, ela se revela como luz para nós, que a cada momento que nós vamos conhecendo e aprendendo, vai se desvencilhando, vai acendendo diante de nós, para que nós possamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Na sequência ele diz assim, quando você, primeiro passo, recebeu a luz, aceitou Jesus. O segundo, você começa a querer um processo de mudança, transformação, de cura na sua vida, você vai se deparar com o terceiro momento, que a Bíblia diz que a justiça do Senhor irá diante de ti.
Aqui nós vamos entender que a partir de agora, não é mais pela força do nosso braço, não é pela nossa grande capacidade intelectual, mas é a justiça de Deus se aplicando diante de nós para trazer mudanças, para estabelecer coisas que nós talvez não éramos nem merecedor. É como a proclamação diz, vai pavimentando o nosso caminho, vai abrindo portas até onde não tem. É aquele momento em que o Senhor, Ele começa a planear os seus caminhos, Ele começa a fazer determinações na sua vida para te levar a conquistas. Agora, o grande detalhe é que quando nós falamos aqui, para que o Senhor nos dê conquista, preste bem atenção, por isso teve o passo anterior, de um processo de conhecimento de Deus, de crescimento na presença do Senhor, de buscando entendimento, para quê? Para que quando chegue lá na frente, que Ele estabeleça a sua justiça e comece a ministrar algo sobre a sua vida, aquilo que Deus fez pela sua vida não sirva para te atrapalhar. Como assim, pastor? Muitas vezes, se nós não tivermos preparado e recebermos algo de Deus, nós podemos nos tornar orgulhosos, podemos nos tornar soberbos, podemos cair naquela falsa percepção de achar que somos mais santos do que os outros, que somos mais merecedores diante de Deus do que os outros. Agora, se estivermos preparados pela palavra de Deus, Deus vai pavimentando, abrindo o caminho diante de você, a justiça de Deus vai operando na sua vida, aí você já está preparado a usar tudo aquilo que Deus te deu, não só em prol de você, mas em prol dos outros, de saber abençoar os outros, de saber exercer gratidão, de saber abençoar pessoas que te cercam, saber ser luz para aqueles que estão perdidos, saber ser uma voz para aqueles que estão desorientados. Por quê? Porque agora nós já estamos num processo preparado, nós entendemos que viver na justiça de Deus não é viver só para os nossos próprios benefícios, mas viver na justiça de Deus, acima de tudo, é ser útil para o próximo. Uma das principais características que alguém está vivendo na justiça de Deus é quando ele deixa o egoísmo de lado e ele começa a praticar algo que pode beneficiar a vida de alguém. Jesus deu exemplo disso, mesmo estando no seu trono de glória, quando ele olhou na terra que não viu um justo sequer, ele deixou tudo de lado, desceu, se fez homem de dores, para quê? Para servir, ao ponto que ele declara com todas as letras, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, ele diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Viver a justiça de Deus é aprender, conforme o contexto da palavra de Deus, a servir antes de ser servido. E quando nós passamos por essa fase, nós encontramos algo chamado liberdade. Aí você vai dizer, pastor, parece que o negócio não está muito batendo. Eu recebo de Deus, eu aprendo com Ele e tal, agora eu vou servir. E quando eu sirvo é que eu encontro liberdade? Mas se eu servir, parece que eu estou atarefado. Não, é aí que você vai encontrar a verdadeira liberdade. Sabe por quê? Liberdade implica no potencial criativo de escolher uma forma de vida. Quando eu tenho liberdade, eu não somente posso dizer assim, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Não, nem sempre isso é liberdade. O nosso apóstolo ele falou sobre o povo de Israel quando saiu do Egito. Veja bem, Deus envia 10 pragas para forçar a saída deles do Egito. Mas por que Deus não fez logo, no primeiro momento, algo que eles pudessem fugir do Egito, sair correndo do Egito e dizer assim, estamos livres da escravidão, porque só fugir da escravidão não é liberdade. Diga comigo, só fugir da escravidão não é liberdade. Liberdade é quando você muda de patamar, quando você muda de propósito de vida, com uma estrutura de viver bem na próxima fase. Isso é liberdade. Não é só fugir de um problema. Quantas vezes o ser humano faz isso? Tem um problema, ele foge. Tem um problema no casamento, foge do casamento. Tem um problema na empresa que trabalha, sai do emprego. Tem um problema de relacionamento com outros familiares,
vai embora morar em outra cidade, não fala mais com ninguém. Resolve a vida? Ah, pastor, mas trouxe paz, mas não trouxe liberdade. Deus permitiu que o povo ficasse durante as 10 pragas, para que quando eles saíssem do Egito, eles não saíssem apenas fugidos da escravidão, mas saíssem ricos, abastardos, que saíssem já com condições suficientes para o próximo projeto de Deus. Qual era o próximo projeto de Deus? Que eles construíssem um tabernáculo no deserto para aprender a adorar a Deus. Se eles só tivessem fugido, onde eles iam arranjar ouro, prata, tecidos caríssimos, preciosos, para fazer o tabernáculo no meio do deserto? Não iriam. Mas quando eles ficaram, confiaram em Deus, aprenderam com Deus, as pragas vieram, não atingiu eles, e que a hora que o faraó abriu a porta e disse assim, pode ir embora, diz a Bíblia que o povo pegava suas riquezas de ouro e prata, entregava na mão dele e dizia assim, vão embora. Ali foi liberdade. E quando eles saíram em liberdade, o que é que acontece? Faraó olha e diz assim, não, eu vou persegui-los e vou matá-los, porque se tem algo que Satanás não deseja que o ser humano tenha, é liberdade. Por isso que as propostas de liberdade que o mundo, que o inferno mostra para o ser humano, ela nunca é de verdade a liberdade. Tem gente que acha que liberdade é sentar, beber à vontade, tudo o que quiser. Aí ele vira um alcoólatra. Ele saiu de uma escravidão e entrou noutra. Ele acha que liberdade é ele poder fazer o que quer. Não, eu é o seguinte, eu sou livre, esse negócio de ficar trabalhando, não, eu vou levar a vida arriscando, fazendo as minhas apostinhas. Aí a gente vê hoje, 25% da população brasileira escrava de aposta online. A cada 4 brasileiros, um é escravo de aposta online. E pasme, há uma parcela muito grande de cristãos evangélicos. A outra grande parcela dos escravos hoje, das apostas online, são as pessoas que recebem benefícios do governo. De cada R$3 pago pelo governo em Bolsa Família, R$1 é gasto nas bets. O indivíduo, ele acha que ele está liberto, não vou trabalhar mais, vou só receber do governo, aí ele se escraviza em outra coisa. Porque verdadeira liberdade, ela te prepara para a próxima fase. Ela te prepara para o que vem na frente. Então é por isso que o Senhor Jesus, ele nos chama para exercermos essa liberdade. E ele diz assim, e aí, não perde o raciocínio. A luz acendeu, eu conheci Jesus, agora eu começo um processo de conhecer a Ele pela sua palavra, para Ele mudando, curando a minha vida. Agora chego numa próxima fase, que eu aprendo agora a exercer justiça, servindo o próximo, sendo livre para servir, não por uma imposição, por uma obrigação, mas servir por ter um coração grato, com liberdade. Aí o Senhor diz assim, não se preocupa, porque daqui para frente, quando você começa, aprende, ter liberdade, servindo o próximo, o Senhor diz assim, agora eu vou pegar a minha glória e vou fechar a sua retaguarda. O que o Senhor quer nos dizer com isso? Volto lá no exemplo que o nosso apóstolo deu. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor colocou uma nuvem sobre eles, por causa do calor do dia, eles andavam debaixo da nuvem. À noite, essa nuvem virava uma coluna de fogo. E diferente talvez de alguns desenhos que você já viu pela internet, na verdade ele fazia um muro de proteção, como uma cerca de proteção ao arraial de Israel. Por quê? Estava no deserto à noite. Poderiam ser atacados por povos que faziam pilhagem, assalto no deserto, por animais ferozes, por serpentes. Então eles eram protegidos com um muro de fogo. Quando eles chegaram próximo ao Mar Vermelho, eles tinham que atravessar aquele mar, ali, uma média de quase 2 milhões de pessoas.
tendo idosos, crianças, animais. E o Senhor, quando abre para eles passarem o mar vermelho, talvez a nossa compreensão é o seguinte: abriu, eles passaram correndo. Você sabe quanto tempo durou a passagem de todo aquele povo no mar vermelho? Uma noite inteira. É só ler o texto na Bíblia. Uma noite inteira. Ou seja, pelo menos 8 horas. De 8 a 12 horas para eles passarem. O que é que o Senhor fez? Pegou a nuvem, que de dia era nuvem, à noite transformava em coluna, colocou atrás, entre Israel e o exército inimigo. O mais interessante é que para o povo de Israel, da nuvem para onde o povo estava, é como se fosse um grande paredão de iluminação. Iluminava todo o caminho que eles tinham que passar. Do outro lado, da mesma nuvem, era tão densa e escura que o exército inimigo não conseguia entrar. Não conseguia ver o povo do outro lado, o que estava acontecendo. Até que amanhece o dia, o Senhor levanta a nuvem, o povo de Israel já está lá do outro lado do mar, e o exército de Israel agora entra no mar. Por que é que o povo de Israel passou o mar salvo, e o exército do Egito, quando entrou no mar, pereceu? Porque Israel, quando eles entraram no mar, a glória do Senhor estava na retaguarda deles. A glória do Senhor vinha atrás deles protegendo. Então eles passaram. Quando o exército do Egito entrou, eles não tinham a glória de Deus protegendo eles. O mar fecha e eles morrem afogados. O que isso mostra para mim e para você? Quando nós temos essa caminhada com o Senhor, por isso que ele diz, a profecia é essa, de que nós temos uma passagem garantida. O Senhor, quando Ele mostra a sua glória na sua vida, na sua retaguarda, é justamente para fazer uma separação entre você e os teus acusadores. Entre você e aqueles que perseguem a sua vida para tentar trazer o teu passado. Para tentar acusar quem você foi, o que você fez de errado, o que na sua vida não está certo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo agora se fez novo. Por quê? Porque Deus usa a sua glória para fazer uma separação entre você e o seu passado, entre você e as acusações que o inferno tinha contra a sua vida. Por isso que a morte de Cristo na cruz do Calvário representa a glória, porque quando o inferno tenta acusar você, Deus mostra o sacrifício de Cristo como a maior manifestação de glória de Deus na terra, dizendo: está pago o preço, o pecado foi anulado, não há mais acusação para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo os caminhos das trevas, mas agora anda na sua luz. Quando o Senhor faz isso, que nós damos esses passos, há uma passagem garantida para a nova fase do projeto de Deus para a sua vida. Agora, para nós entrarmos nessa passagem, para nós entrarmos em toda essa dimensão, eu preciso te ensinar mais 3 coisas rapidamente, para garantir que você vai entrar nessa caminhada. Recebeu Jesus, teve a transformação, aprendeu a justiça de Deus, que é servir, e ser alcançado pela glória de Deus, que agora te protege contra qualquer acusação do inferno. 3 coisas essenciais você aprender. Primeira, Deus não responde à dor. Qual é a primeira? Segunda, Deus não responde às suas lágrimas de lamento. Qual é a segunda? Terceira, Deus não responde aos seus problemas. Qual é a terceira? Aí você vai dizer: então eu vim na igreja errada. Eu vim aqui hoje para pedir para Deus resolver meu problema. Não, calma, você veio na igreja certa. Porque se te ensinar errado, que você só tem que procurar Jesus na hora que tem um problema, na hora que tem uma dor, na hora que tem uma dificuldade, sinto muito, mas enganaram você. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Se Deus respondesse à dor, se Deus se propusesse a nos responder só nos nossos maiores momentos de dor, Deus não se manifestava na igreja, Ele se manifestava no pronto-socorro, lá da Santa Casa. Você congregava lá.
Porque lá que é lugar de dor. Está doendo? Você vai para o pronto-socorro, não é isso? Então, se Deus respondesse a dor, era o lugar de correr. Apesar que quando dói, o indivíduo clama por Deus, que é uma beleza, né? Acredita em tudo, aceita tudo. Né? Se o indivíduo estiver morrendo, você dizer, quer aceitar Jesus? Quero. Você crê que Jesus... Eu creio que... Não precisa nem terminar a frase. Né? Porque na hora da dor, o indivíduo, ele aceita tudo que derem para ele. Então, se Deus se propusesse a responder você por causa da sua dor, ele se manifestaria lá no pronto-socorro. Se ele respondesse às suas lágrimas de lamento, ele atenderia você lá no cemitério, quando você fosse enterrar um ente querido. E se Deus respondesse aos seus problemas, ele ia atender você ou numa sala de terapia, ou numa sala de audiência de um fórum. E são os lugares para nós resolver um problema. O que eu quero que você entenda que é algo importantíssimo para você ganhar essa passagem de Deus na sua vida. Deus, ele não responde à sua dor, ele responde à tua atitude de fé. Deus, ele não responde por causa da tua dor, do teu problema, da necessidade que você colocou diante dele. Ele responde à tua atitude de fé. Vamos para a Bíblia? Existe um exemplo na Bíblia que Jesus se encontrou com uma mulher que a Bíblia chama de mulher samaritana. João capítulo 4. Jesus se aproxima de um poço. Tem uma mulher no sol do meio-dia, e se você acha que o sol do meio-dia daqui é quente, se você acha que o sol do meio-dia ali no Vale do Paraíba é quente, é porque você não conhece o sol do meio-dia num deserto. É quente. Muito quente. Ao passo que você toda hora se hidratando, bebendo água, falta o ar para respirar, devido ao calor. Essa mulher, nesse momento, fazendo um esforço de carregar vasos com água, vai para aquele poço. Jesus está sentado à beira do poço, e Jesus fala com essa mulher, se direciona a ela, e Jesus pede que ela faça uma atitude. Dá-me de beber. Deus sempre vai pedir de você uma atitude. Ele não vai pedir para você chorar o seu lamento, contar para ele. Porque uma coisa é certa, querido. Deus já não conhece a tua dor? Sim ou não? Ele não conhece os teus problemas? Para que você vai contar para ele? Quando Jesus se manifesta, a primeira coisa que ele pede de nós é uma atitude. Jesus não pede relatório da nossa vida. Ele não pede para a gente contar toda a mazela da nossa vida. Não, ele pede uma atitude. Ele diz assim, dá-me de beber, me dá um pouco d'água para beber. Aquela mulher, em vez de pegar e responder o Senhor com atitude, de pegar o seu cântaro, botar água e entregar para Jesus beber, ela responde com a sua dor. Como sendo você judeu, pede de beber a mim que sou samaritano? Vocês judeus não dizem que são melhor do que nós? Ela responde com a dor que ela tinha de ser discriminada, com a dor da discriminação. Como que você, judeu, fala comigo? Vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, vocês dizem que lá está certo, vocês servem o Deus certo, vocês dizem que nós samaritanos estamos errados, vocês discriminam a gente, como é que você vem falar comigo? Em vez dela responder a atitude que o Senhor pediu, ela respondeu com a dor de ser discriminada. Como povo e como pessoa. Por quê? Porque Jesus ainda vai mais enfático ainda. Ele olha para aquela mulher e diz assim, chama o seu marido. E ela responde, eu não tenho marido. Jesus, respondeste bem, porque já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Por que é que aquela mulher ia meio-dia para o poço? Porque ela era discriminada não só como povo, mas como pessoa. Então ela ia no horário que ninguém ia para o poço. Então ela respondeu com a dor que ela sentia. E quando ela responde para Jesus que não tinha marido, ela também respondeu com a dor da frustração de ter tentado 5 vezes o sonho de ter uma família e as 5 vezes não ter dado certo. Ela responde com dor e não com atitude.
E aí Jesus olha para ela e diz assim: ah, minha querida, se você conhecesse o dom de Deus, e aquele que está pedindo para você ter a atitude de dar um pouco d'água para ele, do seu interior ia ter tanta água, que você nunca mais teria sede. Aí ela: opa, então me diz logo onde está essa água, porque eu não quero mais voltar aqui no sol do meio-dia. E na hora que ela começa aquele diálogo com Jesus, Jesus começa a dizer para ela: quer mudar de vida? Mude de atitude. Em vez de responder com a sua dor, aprenda a ser adoradora, porque Deus está procurando na terra adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que Deus está dizendo hoje para nós? Em vez de nós cantarmos para Ele a nossa dor, nossos problemas, as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, sabe o que está dizendo? Entra na rota de receber Jesus, aprender com Ele, aprenda a adorá-lo, aprenda a ter a atitude de adoração, que sem pedir, Ele vai lá e resolve a tua dor. Sem pedir, Ele resolve o teu problema. Sem pedir, Ele te mostra o caminho que deve andar. Aquela mulher, Jesus pede uma atitude, ela respondeu com a dor. Só na hora que ela entendeu que ela precisava se tornar uma adoradora em vez de uma reclamadora, foi que veio solução. Ao ponto que passou agora o sentido, a dor da discriminação, a dor da rejeição, passou tudo da vida dela. Quando ela entendeu que ela precisava ser adoradora. E a Bíblia diz que ela volta para a cidade gritando e falando para todo mundo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei aquele que é profeta, que falou sobre a minha vida. Por quê? Porque no final do diálogo com Jesus, ela não respondeu mais com sua dor, ela respondeu com atitude. Quando se responde com atitude, Deus se move ao seu favor. Porque se fosse assim, querido, quanto tempo talvez você esteja falando para Deus o mesmo problema? Há quanto tempo você está reclamando para Deus a mesma dor? Há quanto tempo você está, talvez até já esvaindo a sua fé, perdendo a fé, achando que Deus nem existe, porque Deus não me ouve, querido, Ele não ouve reclamação de dor, de lamento, de problema. Ele responde quando tem atitudes. Atitudes. Vou lhe dar um outro exemplo na Bíblia, para você ver quando Deus responde a atitude. Jesus ia caminhando, e uma mulher começa a gritar: Jesus, 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 minha filha está doente, Jesus, Jesus, faça alguma coisa. Talvez alguém chegou com ele e disse assim: Jesus, tem uma mulher aí atrás, está fazendo um barulho, está fazendo um barraco doido, dá para o senhor resolver logo, pelo menos mandar ela embora. Jesus para e diz assim: pois não? A Bíblia descreve que aquela mulher era uma mulher sírio-fenícia, de origem grega. Por que a Bíblia dá esses detalhes tão minuciosos? Para nós entendermos o contexto. Quem eram os gregos daquela época? Era o povo mais orgulhoso que tinha no mundo. Porque os gregos, desde aquela época, começaram a ter a fama mundial de serem os intelectuais, os inteligentes. Todos os outros povos, eles olhavam e chamavam de bárbaros. E assim, a gente rude. Os ogros da vida. Só nós somos inteligentes. Essa mulher chega e eles discriminavam extremamente qualquer povo, inclusive os judeus. Discriminavam. Jesus para e diz assim: pois não? Jesus, eu vim aqui para pedir, clamar, suplicar ao Senhor, que o Senhor cure a minha filha, que está terrivelmente enferma. E a enfermidade da menina não era só física, era espiritual também, ela estava possuída de um espírito maligno. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque eu vim pregar primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus fala aquilo para aquela mulher, ele estava dizendo assim: olha, na minha caminhada eu tenho umas prioridades, e a minha primeira prioridade é convencer a nação de Israel. Por quê? Porque Deus tinha um projeto. Qual era o projeto? Converter a nação de Israel, para que a nação de Israel convertesse as nações do mundo, para que o mundo conhecesse a Deus.
Só que no meio do processo alguma coisa deu errado, Jesus veio consertar. Só que a mulher já atravessa na frente e diz assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas eu preciso. E aí Jesus diz assim, olha, eu tenho uma prioridade, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não é lícito alguém pegar o pão da sua mesa, tirar dos seus filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher se vira para Jesus e diz assim, mas Jesus, os cachorrinhos também eles se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando aquela mulher disse essas frases, ela teve uma atitude de fé. A atitude dela foi de fé. Quantas e quantas vezes, querido, nós diante de uma situação chegamos diante de Deus e a nossa atitude é de reclamação, de julgamento, de falar que Deus esqueceu de nós. Quando ela teve, Jesus mesmo testemunhou dizendo assim, eu não vi em todo Israel, que eu já preguei, uma fé tão grande como desta mulher. Volta para sua casa, porque ao chegar lá, a sua filha estará curada. E a Bíblia diz que imediatamente, naquele momento, a menina, a muitos quilômetros de distância, estava sarada. Por quê? Porque aquela mulher, quando se apresentou diante do Senhor, mesmo sem ter prioridade, mesmo sem ser a vez dela ser abençoada, guarde bem isso, mesmo ainda não sendo a senha dela de ser abençoada, mas quando ela apresentou uma atitude de fé no céu, ela furou a fila, passou na frente. Quem já foi aqui em parque de diversão, parque aquático? Você compra uma pulseira chamada fura-fila, né? Está todo mundo lá naquela fila e vem um bonito na frente com aquela pulseira assim. Que vontade, né? Quando você tem dinheiro, você diz assim, onde é que eu compro uma dessa? Que eu também vou fazer a mesma coisa. Aí você vem de lá todo. Quando você não tem, você olha para o indivíduo e diz assim, vontade de jogar ele aqui de cima, né? Vontade de tirar ele aqui da fila e jogar lá do outro lado do parque. A mesma coisa foi com essa mulher. Quando tinha uma fila de gente em Israel para ser abençoada antes dela, ela colocou uma pulseira no braço, um fura-fila, chamado atitude de fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como é, pastor, que eu consigo essa pulseira de fé? É só seguir o corredor que a luz vai acendendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o primeiro nível da fé é, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de... Eu ouvi a palavra de Deus, acreditei, aceitei Jesus. A primeira luz acendeu. Agora eu começo a conhecer a palavra, eu começo a estudar a palavra, eu começo a me dedicar em conhecer mais a palavra. Aí a minha fé, ela sai do nível básico e ela passa para um novo nível que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que uma das características é a fé. Aqui já não é uma fé só de ouvir, é uma fé de buscar, é uma fé de estudar, é uma fé de entender, de colocar em prática aquilo que Deus tem para a minha vida. Acendeu mais uma. Mas eu posso continuar. E se eu continuar na minha caminhada de busca de fé, de confiar, e começar a abrir a minha boca e declarar aquilo que eu creio no Senhor, independente da circunstância que está na minha frente, mas proclamar o que a palavra de Deus diz, e vivenciar, isso é uma atitude de fé. E essa atitude de fé pega você de onde está e passa lá na frente e traz o resultado para a sua vida. Isso é muito fácil nós vermos no dia a dia. Quando alguém olha e diz assim, por que é que Deus abençoa fulano, não me abençoa? Essa frase já disse tudo, sim ou não? Porque a pessoa só sabe reclamar. Quem reclama, o que é que Deus faz? Como um bom educador, raiz, não nos dias de hoje, ele pega assim na orelha e põe lá no fim da fila. Vou te dar a segunda chance, senta de novo na fila para você aprender. Mas você hoje está aprendendo aqui a ter atitude de fé. Fazer que nem o profeta Abacuque. Roubaram tudo, tudo destruído, não sobrou nada. Ele senta e como adorador diz, ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja fruta na videira, ainda que os rebanhos sejam roubados do curral, ainda que a fome atinja a terra e em nenhum lugar se encontre o pão, eu, porém, me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação, porque Ele faz eu cavalgar pelas alturas. Nessa altura, Deus pega ele e põe lá na frente. Opa, pode furar a fila. Deus tem uma passagem garantida. O tempo que vai demorar depende de mim e de você para nós chegarmos do outro lado. Mas hoje Deus está dizendo, se você quer passar essa passagem, alcançar o que Deus tem de glória para você, chorando, reclamando, murmurando, sinto muito. Mas os sensores vão apagar e você vai ficar. Cadê? Onde é que eu estou? Deus, e agora? O que é que eu faço? Mas se você hoje aprender a ter atitudes de fé na presença do Senhor, a aceitar o desafio de aprender com o Senhor, a aceitar o desafio de exercer a justiça de Deus servindo ao próximo, a glória de Deus vai chegar tão rápido na sua vida, que você vai ser colocado já lá no final da tua passagem garantida, a promessa que Deus tem na sua vida. Alguém recebe essa palavra, pode celebrar o Senhor, aleluia! Com uma voz de fé, foi priorizada a conquista dele, porque Deus respeita uma voz com atitude de fé. É para essas pessoas que Deus garante uma passagem tranquila. É para essas pessoas que Deus garante que a sua passagem vai ser mais rápida, pelo problema, pela dificuldade. Então, quando você estiver com dor, com dificuldade, com necessidade, chega diante de Deus. Em primeiro, adore a Ele. Declare que você confia nele. Declare a sua palavra. Profetize a palavra. Diga, Senhor, eu creio, pois a tua palavra diz assim, assim, assim. A tua palavra diz que para o Senhor não há nada impossível. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. A tua palavra garante que tu já levou as nossas dores e enfermidade pelas tuas pisaduras. Eu já fui sarado. Quando nós entendemos essa dimensão, querido, essa passagem está garantida para o propósito na sua vida. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança no mar, sem duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Talvez hoje você diga assim, pastor, eu ainda não tenho essa fé toda, eu não tenho toda essa dimensão de fé. Calma, a fé ela é progressiva, a fé é uma construção, a fé ela vai crescendo conforme a nossa caminhada. Só não podemos é ficar parado, mas caminhe. Caminhar por fé é como caminhar nesse corredor com sensores. Você não sabe o que tem no final, mas a cada passo que você vai dando, a luz vai acendendo. Outro passo, a luz vai acendendo. Outro passo, a luz vai acendendo. Cada desafio que Deus fizer para você, dê mais um passo, porque a luz vai acender. E o Senhor já garantiu para você, querido, a passagem. E cada vez que você proclamar algo de fé, cada vez que você aceitar um desafio do Senhor na sua vida, a glória do Senhor vem atrás de você e vai começar a abrir o caminho, vai começar a pavimentar este caminho, vai começar a iluminar este caminho, e você terá passagem garantida e vai fazer a sua travessia para a nova fase que Deus tem para a sua vida. Mas tudo começa, como eu falei, quando você decide dar o primeiro passo, que é receber Jesus como Senhor e Salvador no seu coração. Quando você decide ter uma aliança com Jesus, quando você decide caminhar com Jesus, quando você decide entregar o seu caminho ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entregou, o próximo passo é fé, o próximo passo é confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a alva, como o amanhecer de um dia.
Então hoje, para nós estamos aqui, primeiro passo, se você ainda não tomou essa decisão de entregar a tua vida e o teu caminho a Jesus, aí mesmo onde você está, repita comigo essa oração e diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que me ensina o caminho da verdade. Eu declaro essa noite que eu entrego a minha vida ao Senhor para ser o meu único Salvador. Senhor Jesus, eu renuncio qualquer aliança com o mundo, qualquer aliança espiritual que não era com o Senhor, e declaro que a partir de hoje, só o Senhor é Jesus da minha vida, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? É o primeiro passo. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou talvez você esteve afastado um pouco aí, mas o Espírito Santo esses dias tem queimado tanto seu coração, tem movido tanto que você diz assim: eu preciso procurar uma igreja, eu preciso. E fez essa oração, renovando a sua aliança com o Senhor. Seja bem-vindo à família de Deus. Nós não queremos te constranger, pelo contrário, nós queremos te acolher. E se você fez essa decisão hoje, essa oração, decidindo caminhar com o Senhor, quero te convidar a vir aqui no altar, que eu quero fazer mais uma oração por você. Se você tiver com dificuldade para vir, olha para quem está do seu lado e diz assim: me ajuda, me leva lá na frente. Se não tiver ninguém, você levanta a mão que eu vou te buscar aí. Mas vem aqui no altar e declare: hoje eu recebo Jesus como Senhor e o Salvador da minha vida. Já temos uma primeira vida chegando. Aleluia! Se tiver mais alguém, venha, venha. Hoje a porta da salvação se abre neste lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Tem mais alguém? Vem rápido. Vem dar o teu primeiro passo para acender essa primeira luz, para acender esta primeira claridade no teu caminho. Venha, aleluia. Vem mais, vem. Hoje é o dia, é a hora de você entrar nessa passagem garantida do Senhor para a sua vida, e dar os seus passos de fé e caminhada na presença do Senhor. Quando nós fazemos isso, querido, algo novo se estabelece em nossas vidas. Esse momento é tão sublime que a Bíblia diz que está sendo reavivado o teu nome lá no livro da vida. Agora você está registrado no cartório do céu. E como nosso apóstolo falou para você que já está aqui na frente, para você que ainda vem, quando o povo saiu do Egito, eles já estavam lá no 9º mês do calendário normal, mas Deus inventou um calendário novo, dizendo assim: começa hoje. Para você que está aqui na frente, Deus está dizendo a mesma coisa: sua história começa hoje. Você tem o calendário lá de trás que você nasceu, ele continua valendo na sua vida, mas hoje Deus inaugura um novo calendário, uma nova história na sua vida, um novo caminho, uma nova passagem do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. E se tiver mais alguém, vem, meu irmão, que hoje Deus quer começar uma nova história na tua vida, uma nova história na tua casa, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos os teus filhos que estão aqui na frente, e hoje entenderam essa palavra. Deus, que a chama do teu Espírito falou nos seus corações. Eles já fizeram uma oração declarando que recebem o Senhor, e nós queremos te exaltar e glorificar, porque hoje houve salvação nessa casa, e queremos abençoá-los e declarar que hoje começa uma nova história, um novo tempo. Deus se estabelece nas suas vidas, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Que a tua glória, Senhor, os cerque de forma sobrenatural, que as acusações do passado não tenham mais poder sobre as suas vidas, e nós declaramos que hoje nas suas vidas cumpre a tua palavra, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Que a partir de hoje a vida nova se inaugura na vida dos teus filhos, para a glória do nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia! Pode celebrar a igreja. Glória a Deus. Para vocês que estão aqui na frente, escute algo que eu tenho a dizer. Eu falei para você que chegar diante do Senhor e recebê-lo é só o primeiro passo. Precisa ter o segundo. Qual é o segundo? Se dispor a aprender do Senhor. Então, participe das células da igreja. Participe das escolas que tem na igreja. Aprenda. Não deixa que as circunstâncias do meio do caminho roubem novamente sua fé. Mas se disponha a caminhar, a aprender, a participar de uma célula, a ser ministrado, para que o teu nível de fé aumente, para que toda vez que você se apresente diante de Deus, apresente com uma atitude de fé e seja garantido a tua passagem. A Bíblia chama esse tempo de novo nascimento, e quando a gente nasce, a gente precisa de cuidado, precisa de família, e eu quero apresentar para você a família que está disposta a cuidar de você nessa nova caminhada. Fique de frente e reconheça a sua nova família em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhará. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Debaixo dessa palavra de confiarmos no Senhor, faz parte dessa caminhada também, como eu falei, sermos curados. Se você chegou a este lugar com alguma enfermidade no seu corpo, você não vai falar para Deus qual é a dor e qual é a enfermidade. Você vai fazer uma oração ousada diante do Senhor, dizendo: Senhor, diga comigo, você que está enfermo, qualquer dor, enfermidade no seu corpo, seja física, seja de ordem emocional, diga: Senhor, eu creio na tua palavra, que diz que o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as dores e enfermidades, e pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. Senhor, com ousadia da tua palavra, eu entro diante do Senhor e tomo posse da cura sobre o meu corpo, sobre a minha alma. Eu declaro em nome de Jesus, toda enfermidade saia nesta hora, em nome de Jesus, porque eu sou templo de morada do Espírito de Deus. Enfermidade, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. E como meu corpo é templo de morada do Espírito de Deus,
é um lugar santo. Nenhuma enfermidade amaldiçoada pode ficar no meu corpo. Por isso eu declaro: sai em nome de Jesus. Eu tomo posse pela palavra de Deus, que pelas pisaduras de Cristo eu estou curado. Se você crê, celebre ao Senhor. Creia, creia, creia. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu, e é por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Se você fez essa declaração com fé, quiser procurar aí a dor, a enfermidade, e se já saiu, testemunhe, declare o que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. O próximo passo é aplicar a justiça de Deus. Aprenda a servir. Aprenda a ser voluntário na casa do Senhor. Isso é exercer a justiça de Deus. E a glória do Senhor vai te cercar em todas as direções por onde você andar. E vai ter garantia da passagem para um novo tempo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Para selar esse tempo, nós vamos cercar agora a mesa do Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor nada mais é do que um memorial para nós lembrarmos que Jesus morreu na cruz do Calvário por nos amar. Alguém pode perguntar: pastor, quem pode participar da ceia? Primeira coisa que você precisa entender da ceia: o nome da ceia é ceia do Senhor. Então quem é o dono da ceia? Quem é o dono da ceia? A ceia não é da igreja, a ceia não é do Projeto Vida, a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. E se a ceia é dele, quem dá a regra é ele. E a regra que ele deixou na Bíblia é: examine você mesmo, a si mesmo. Se examine, faça um autoexame. E depois coma do pão e beba do cálice. Não sou eu que tenho que examinar a sua vida, você não tem que examinar a minha, cada um examina a sua. Feche seus olhos e faça um autoexame. Pastor, tem uns negócios aqui que estão errados, eu andei falando umas coisas que não devia diante de Deus, andei fazendo umas coisas. Ok, conserta, pede perdão. Fala com ele, diz assim: Senhor, me perdoe. Eu tomo posse do sangue do Cordeiro, que purifica de todo pecado, toda iniquidade. Peça perdão a ele em nome de Jesus, conserta. Se precisar pedir perdão por cônjuge, por filho, por pai, aproveita e pede. Pastores não estão aqui, então faça um propósito. Terminando esse culto, você vai entrar em contato, vai pedir perdão. Mas não deixe de participar da ceia por causa de uma acusação. A glória de Deus vem para tirar a acusação, meu irmão. Se você já se examinou, já recebeu Jesus no seu coração, pediu perdão a Ele, nada te impede de participar da ceia do Senhor. Independente se você participa dessa igreja ou está nos visitando, se você já recebeu Jesus no seu coração, já autoexaminou, se consertou com Ele, nada impede você participar da ceia do Senhor. Pois a Bíblia diz que aquele que não participar aqui não vai poder participar do céu. Então, participe da ceia do Senhor. E participe com gratidão e alegria pelo preço que foi pago, pela salvação da tua vida. Então nós vamos orar agora, consagrar os elementos, que do material possa representar o espiritual, e que você participe com muita gratidão e louvor no seu coração. Pai, nós nessa hora apresentamos diante de Ti, Senhor, os elementos que fazem parte da ceia, o pão e o vinho. E a Tua palavra diz que devemos fazer isso em memória do Senhor, lembrando do sacrifício na cruz do Calvário.
Por isso, nessa hora, nós consagramos o pão, que do material possa representar o teu corpo, que foi entregue na cruz do Calvário, que levou as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, que estava sobre ele, que traz cura sobre o nosso corpo. Que nesta hora, cada um ao participar do pão, seja renovado na fé, seja renovado na esperança, no amor, seja renovado no seu espírito, seja renovado na sua alma e seja curado no seu corpo, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, e consagramos também esse cálice, que representa a nova aliança do teu sangue. A tua palavra diz que é a aliança que nos dá o direito de sermos feitos filho, a aliança que nos dá direito de um dia habitarmos com o Senhor na eternidade. Que possamos participar, ao participar do cálice, seja renovada esta aliança de fé na tua presença, em nome de Jesus. Assim oramos, grato a ti. Amém e amém. Receba do pão, receba do cálice, e vamos cear junto em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos já receberam do pão e do cálice? Se você já recebeu aí do pão e do cálice, receberam? Voltando aqui no altar o pão e o cálice. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, disse: tomai e comei, isso é meu corpo que foi entregue por vós, façam isso em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou um cálice e disse: esse novo cálice representa a aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Que você possa fazer isso com alegria. Se tiver como juntar aí com os que estão próximos de você, sua família, faça isso agora em nome de Jesus. Se você perceber que alguém aí está desfamiliarizado hoje, chame para a sua família, participe da ceia e depois ore e ministre um pelos outros em nome de Jesus.
Pode participar, querido, do Pão e do Pão. Agora faça aí uma célula de oração, abençoe uns aos outros, profetize essa palavra. Este mês é um mês de passagem garantida, de acesso às conquistas. Antes do ano terminar, ainda você vai acessar a conquista. Você, sua casa, profetize agora nesse tempo de oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Declaramos, Senhor, acesso aberto, Senhor, passagem garantida para os teus filhos. Que este mês, Senhor, antes do ano findar, nós proclamamos sobre as vidas, sobre as casas, Senhor, a Deus, realizações de sonho, de conquista. Que a travessia dos teus filhos seja completa, Pai, para o novo tempo que o Senhor tem reservado para as suas vidas. Assim nós oramos e os abençoamos, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, que vive e que reina para todo e todo sempre. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Para, vamos dizer, fechar com chave de ouro esse culto, o momento mais especial, o momento que o Senhor vem receber a honra, o momento de nós nos apresentarmos no altar para trazermos as nossas ofertas diante do Senhor. E nessa hora eu quero convidar você a vir ao altar para trazer a sua oferta, trazer o seu melhor diante do Senhor, devolver os seus dízimos, porque dízimo não se paga, se devolve, tá? Porque pertence ao Senhor. E que faça isso com alegria em nome de Jesus, ok? Então nessa hora, pegue o seu envelope, se você vai fazer de forma física, se não, temos aí as formas digital, o QR Code da igreja, através de transferências de Pix. Faça nessa hora com gratidão, com alegria, entendendo que esse momento é um momento especial. O culto tem que ter louvor, palavra, oração e oferta. E a oferta é um momento que o Senhor exige a sua honra. Não tem texto na Bíblia Deus exigindo honra na hora do louvor, Deus exigindo honra na hora da pregação, e nem Deus exigindo honra na hora da oração. Isso a gente faz com consciência que precisa, mas não tem exigência. Mas na oferta Deus exige. Ele diz: se eu sou o vosso Deus, onde está a minha honra? Porque sou desonrado na hora da entrega dos dízimos e da oferta. Malaquias capítulo 1. Então que você venha honrar o Senhor, devolvendo o seu dízimo, trazendo a sua melhor oferta de louvor, de gratidão a Ele, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Pode vir, querido, ao altar,
com muita gratidão, em nome de Jesus. Glória a Deus! Como você que caminha conosco, você sabe que o Senhor tem nos dado uma visão já ao longo de muitos anos de nosso culto profético, que já será no final desse mês. Nós desafiamos a cada mês, pelo menos uma família vir ao altar e trazer uma oferta específica que sirva de cobertura espiritual para todos nós. E quando eles trazem, eles estão trazendo uma semente, lançando diante do Senhor, cumprindo o voto, e como a Bíblia diz, voto se cumpre diante da congregação, trazendo, e com isso eles fazem uma cobertura espiritual. Nós já entendemos sobre isso. Se você não entendeu, procure um dos líderes da igreja que eles vão te explicar, e para que servir de cobertura sobre os nossos ganhos, nossos propósitos, a nossa vida financeira. E para nós entrarmos debaixo dessa cobertura, nós fazemos o quê? Nós oramos, profetizamos e ministramos sobre a família que veio ao altar. E essa família, em dezembro agora, a família do André, a sua casa, está aqui, né, trazendo essa oferta, esse propósito diante do Senhor. E eu queria que você ficasse em pé e o abençoasse, estender sua mão para cá. E aquilo que você pedir para a casa dele também vai ter na sua. Aquilo que você liberar de bênção também vai te alcançar. Então libera uma palavra de bênção nesta área de propósito financeiro sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, nós os abençoamos como igreja do Senhor, como líderes que estão na sua casa. Como é bom, Senhor, vermos a nossa família servindo na tua casa, praticando a justiça de Deus. Nós queremos abençoar e declarar que este lar seja conhecido pela justiça e pelo favor do Senhor, que hoje estão vindo no altar cumprir este voto, e que o Senhor os abençoe, surpreenda de forma sobrenatural, que esta palavra hoje liberada, essa profecia para este mês, de passagem garantida, seja para a vida dos teus filhos, que antes de encerrar este mês, antes de encerrar este ano, eles vejam, Senhor, Deus, garantia do Senhor abrindo portas, e os abençoando e realizando propósitos e sonhos de seus corações. Assim nós os abençoamos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ofertar, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga para quem está do seu lado, onde você sentar para ouvir os anúncios, assim: a passagem está garantida. Você não vai terminar o ano da travessia pela metade. Você vai chegar lá do outro lado. Amém? Deus abençoe poderosamente. Graças a Deus, querido, amém? Se assente por um instante. Eu não sei se você, quando fala de passagem, eu já penso na mala já, né? Mas aí já vai daqui já pensando que você vai levar na mala, né? Porque a palavra é muito poderosa. Nós vamos encerrar esse ano debaixo deste céu, né? E eu creio que nós viveremos coisas tremendas neste lugar. Antes de mais nada, não está aqui, mas eu queria já, primeiro dia de dezembro, encorajar você a confeccionar o seu caderno dos sonhos. Eu sei que, né, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas hoje eu já peguei no meu, já toquei nele, né? Para o próximo será um novo caderno. Então eu quero desafiar você, igreja, a confeccionar o seu, comprar. Não deixe para cima da hora, porque todo ano a gente deixa, deixo para cima da hora. Né? Às vezes a gente corre aos coleguinhas que são profissionais em artísticas, né? Mas tem vezes que não dá para socorrer, né? Então faça o seu,
a gente vai ter um culto de testemunho, né, nós vamos fazer um outro momento com a Conexão. Conexão R está aí? Tem jovem aí? Amém. Nós vamos fazer um outro momento também em relação a isso. Aguarde informações. Mas hoje eu quero passar para você algumas coisas muito importantes que vão acontecer durante a nossa semana, durante o nosso mês. Quinta-feira, a partir das 19h30, nós estaremos aqui para mais uma série, né, Profetize. E de fato, querido, tem sido um céu muito tremendo neste lugar, né? O nosso pastor, ele vai pregar mais 2, se eu não me engano, ele disse quinta-feira. Então venha para cá, venha ouvir algo poderoso do céu acerca de paternidade. Então Deus de fato tem curado as nossas estruturas neste lugar, acerca daquilo que tem sido ministrado. Eu quero que você olhe para quem está ao seu lado e fale assim para ele: eu quero te ver quinta-feira que vem aqui. Culto não é só no domingo. Amém? Eu quero ver você aqui, hein? Vou fazer questão de estar ali na porta, vou cobrar a sua presença. Então, a partir das 19h30 nós estaremos aqui. Conexão R, 14 de dezembro, não temos mais vagas, né? Nós vamos fazer uma conexão com a criação, nós vamos passar um dia inteiro lá no Parque Estadual da Serra do Mar. Nós vamos fazer a trilha lá da onça, né? E nós vamos também fazer um piquenique. Não temos mais vagas, de fato. Se você não deu seu nome, fica para um próximo ano, né? Para um próximo evento nosso. Mas nós vamos sair às 7 horas da manhã. Cadê a Tia Meire? Às 7 horas da manhã, para a gente aproveitar mesmo o dia. Vai ter um investimento de R$25, que vai ser para o piquenique, né? Nós estamos fazendo uma logística para que esse piquenique aconteça. Minto, não é 25, é só o carro. Olha eu errado, eu vi a Tia Meire aqui se expressando, né? R$25 é só do transporte, onde eu ia voltar. A logística de alimentação a gente está fazendo para justamente ficar justo para todo mundo, né? E para a gente ter um dia agradável, com muitos guloseimas, né? Então será um momento muito especial. Também treinamento para os juniores, 22 de dezembro. É um domingo? Um domingo, muito bem. Então procure a tia Gendre lá, aquela senhora lá. Procure ela, dê seu nome, né, juniores. Nós estamos experimentando uma fase muito poderosa também com os nossos juniores. Eu tenho certeza que você será bem abençoado. Dia 21 de dezembro, nós temos a nossa confraternização da igreja. Amém? Querida, a gente é próspero, amém? Eu não sei de onde que a gente tira tanto dinheiro em dezembro, mas a gente tira, amém? Fala, Sil, fala nada, melhor guardar o coração, né? Dia 21 de dezembro nós vamos se reunir como igreja, né? E você, a pedido da igreja, então eu quero ver você lá, nós queremos celebrar, vai ser um dia também de piscina, de churrasco, isso? Churrasco, quem gosta, quem ama, né, pastor? Né? Os amantes do churrasco, vai ter uma taxa, procure a pastora Regiane, aquela moça, aquela senhora bonita ali, ó. Faz assim com a mão, Regiane. Isso, pastora, muito bem. Foca. Então, adultos, R$50, né, a taxa. Crianças de 6 a 11 anos, R$20. E crianças até 5 anos não pagam. Então, a taxa, o investimento para você alimentar o seu bucho vai ser de R$50 para adulto. De crianças até de 6 a 11 anos, R$20. E crianças até 5 até 5 anos não pagam. É porque a gente está falando e eles estão ali, sabe assim, isso me... Ok? Ficou bem claro? A questão dos valores, precisa dar o nome hoje, amém? Porque a gente tem 20 dias para preparar, né, para justamente não ficar chato lá no momento, né? Dá o seu nome, quem dá o nome vai, né? Se você não for, você paga do mesmo jeito. Essa já é um princípio, né, que nós vivemos neste lugar. Então, se você está em dúvida, não sei se eu vou, não sei se vai dar, se você deu o seu nome, você está abençoando alguém, porque você vai pagar a sua taxa e alguém vai comer no seu lugar. Então, isso precisa ficar claro, porque isso é um princípio que nós vivemos neste lugar. Então, dê o seu nome, procure ela e vamos viver esse dia de muito lazer, de muita celebração, de muita troca de figurinhas ali, daquilo que Deus tem feito no nosso meio, né, de piscina, né? Então vai ser muita bênção, ok?
Fechou? Acabou? Isso. Então, não saia sem dar o seu nome para a pastora Rejane, e vamos viver algo muito poderoso naquele lugar. Vamos ficar de pé? Posso terminar? Vamos orar, gratos ao Senhor por essa palavra, pelo céu que nós experimentamos neste lugar. Querido, que a sua semana seja uma semana de muitos céus abertos, de respostas vindas do coração de Deus até você, que você possa, durante essa semana, ruminar tudo aquilo que nós aprendemos neste lugar, a palavra que foi liberada sobre nós. Senhor, nós somos gratos a Ti, obrigado pela Tua voz, obrigado pela Tua palavra que nos direciona, obrigado pela Tua palavra que nos aponta destino. Nós queremos nessa noite ser grato a Ti por tudo que vivemos neste lugar, pelo sacrifício de cruz que nós lembramos aqui, pela salvação que nós alcançamos em Ti, através de cercar a mesa, de entender que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino onde nós somos filhos, onde nós temos um pai que nos ama, um pai que está a todo tempo com os olhos em nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo isso. Leva-nos debaixo da Tua bênção, que tenhamos um restante de noite agradável, que os Teus filhos possam deitar e, como diz a Tua palavra, logo pegar no sono, descansar, porque de fato o Senhor é o nosso auxílio, o nosso socorro. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, toda a exaltação. Não saia sem abraçar alguém, não saia sem declarar algo poderoso sobre alguém. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.